Luís, cidade em que o passado e o presente se misturam. Um dos maiores patrimônios arquitetônicos do Brasil se funde a uma capital moderna e bela, que está com portas abertas para o futuro. A capital do Maranhão tem o passado ostentado na beleza de casarões e igrejas. A metrópole tem muito verde e lindas praias, tornando a ilha muito charmosa. Vai visitar São Luís? Procure a Taguatu Turismo. A Taguatu reúne em um só lugar os serviços de receptivo, exportativo e emissivo, eventos, excursões e fretamentos. O Hostel Tanã, localizado no mesmo endereço, possui 27 leitos distribuídos em dormitórios masculinos, femininos e mistos, todos com ar-condicionado e com direito a café da manhã. Número 1 do Booking na cidade de São Luís, o Hostel Tanã tem recepção 24 horas. Vamos iniciar nosso passeio visitando um lugar encantador, uma parada obrigatória para quem chega a São Luís. O Parque Estadual Lagoa da Jansen homenageia Dona Ana Jansen, que nasceu em uma família falida no século XVIII e se tornou uma das administradoras mais poderosas do estado. A dona do jornal O Guajajara tinha influência política, econômica e social. A área do parque tem aproximadamente 140 hectares e conta com ciclovia, quadras de tênis, quadras de futebol de areia, concha acústica, bares e restaurantes. Aqui, nas águas calmas da lagoa, corre também uma lenda. O Centro Histórico de São Luís está repleto de galerias subterrâneas que serviam para o escoamento da água e também para passagens secretas. Para evitar que o povo ousasse procurar essas galerias, contava-se a lenda que embaixo da cidade havia uma serpente adormecida, que enquanto dormia, crescia e crescia. Contam que o bicho há de acordar quando a cabeça se encontrar com o rabo. Nesse dia, a serpente vai dar um abraço tão forte em São Luís que a ilha vai afundar. Seguindo nosso passeio, vamos pedalando por uma área nova da cidade, que conta com uma boa ciclovia, onde o ciclista pode pedalar com muita tranquilidade. Estamos pedalando na Península da Ponta da Areia, onde os esportistas costumam praticar a atividade física. Ao entardecer, o espigão costeiro é muito frequentado para contemplar o pôr do sol, andar de stand-up ou curtir um atrativo cultural. A Praia da Ponta da Areia é um dos cartões postais de São Luís. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Nasceu de trás do sol, com um jeito de guri. No século XIX, muitos casamentos aconteciam na Praça Gonçalves Dias, que ficou conhecida como Largo dos Amores. Inspirado nisso, o compositor maranhense César Nascimento escreveu a música Ilha Magnética e o Maranhão ficou conhecido como Ilha do Amor. Passear no Espigão inspira paz. A tranquilidade do lugar é revigorante. O mar é calmo e traz tranquilidade. O barquinho vai indo e com ele os nossos pensamentos. De se refletir, outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás. Estamos cruzando agora a ponte sobre o Rio Anil, que liga o centro histórico da Cidade Velha à Cidade Nova. A travessia é conhecida como Ponte do São Francisco, pois esse era o nome do bairro novo que surgia do outro lado do rio há 40 anos, quando foi construída. No Maranhão, 3 dias de festejos comemoram a coroação do imperador em 1841. O monumento Pedra da Memória homenageia a maioridade de Dom Pedro II, aos 15 anos de idade.
O obelisco, construído em cantaria, foi projetado pelo tenente-coronel José Joaquim Lopes Rodrigues. Ao fundo, vemos o Palácio dos Leões. Pertinho do palácio, temos a Casa do Maranhão. O espaço conta com exposição sobre a história do estado e da cultura popular maranhense. São Luís foi fundada em 1612 e guarda muitas histórias. Caminhar pela Rua da Estrela remete a um tempo que passou, mas escreveu memórias. Esses velhos sobrados e casarões, situados em ruas de pedra, nos fazem voltar no tempo. A arquitetura antiga modela memórias do passado brasileiro. Ter a oportunidade de pedalar por essas ruas estreitas nos permite imaginar como era a vida por aqui na época do Império. Parece até que entramos no túnel do tempo. A Rua Portugal fica na Praia Grande e ostenta casarios coloniais com fachadas de azulejo. A rua concentra a maior quantidade de casas azulejadas de São Luís. A Rua Portugal era a principal rua do comércio português. Os azulejos nas fachadas demonstravam poder aquisitivo. Afinal, apenas as pessoas mais abastadas podiam encomendar o adorno da Europa. Em frente a imponentes prédios de época, encontramos a Casa das Tulhas, ou Feira da Praia Grande, que é muito visitada pelos turistas. Respira fundo, que agora vamos subir essa bonita escadaria. Haja fôlego! Na subida, fico a imaginar o grande movimento de pessoas que circularam por aqui nos séculos passados. E estamos indo conhecer mais um pouco dessa história com Adson Cordeiro, um de nossos guias. Da Praça Benedito Leite, avistamos a Rua do Giz, que era habitada por alfaiates. Essa região é repleta de peculiaridades. Além da Rua do Giz, aqui próximo encontramos também a Rua dos Barbeiros. Adson, conta pra gente um pouco sobre o histórico dessa região. A Rua do Giz, ela também pode ser chamada de Rua 28 de Julho, né? 28 de julho foi o dia que o Maranhão aderiu à independência do Brasil. O nome da Rua do Giz tem a ver com a grande quantidade de alfaiates que nós tínhamos, né, que estavam aqui, e os alfaiates usavam os lápis de giz para marcar o tecido, que seria cortado. Logo depois que os alfaiates saíram dessa rua, vieram uma grande concentração de bordéis. Então, até hoje, quando você fala para uma pessoa mais antiga de Rua 28 de julho, você já associa a esse período, né, o período da zona baixo-meretrício do Maranhão. Continuamos nosso pedal no Centro Histórico e agora vamos saber um pouco mais sobre a passagem dos franceses nessa terra nordestina. Os franceses ocuparam São Luís de 1612 a 1615, quando foram expulsos pelos portugueses na Batalha de Guaxenduba. A vitória de Portugal foi atribuída a um milagre em que Nossa Senhora teria transformado a areia em pólvora e pedra em bala. Os franceses construíram o Forte São Luís, que foi demolido em 1765 pelos portugueses para a construção do Palácio do Governo, hoje conhecido como Palácio dos Leões. O Palácio dos Leões fica ao lado do Palácio La Ravardie, sede da prefeitura. Por onde passamos, descobrimos marcas de um passado repleto de narrativas. Vamos conversar com Paulo Neto e desbravar essas histórias? O Centro Histórico de São Luís foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. Paulo, quais os principais prédios históricos dessa região? Além dos pontos que vocês já visitaram, Rebeca, nós temos ainda a Biblioteca Pública Benedito Leite, o Teatro Arthur Azevedo. Nós temos as nossas igrejas, como a Igreja do Carmo, a Igreja do Desterro, que fica próximo também ao Convento das Mercês, e a Fonte do Ribeirão. Qual a peculiaridade arquitetônica desse patrimônio? Aqui em São Luís nós temos o maior conjunto arquitetônico português fora de Portugal. É isso que faz com que nós sejamos patrimônio cultural da humanidade. Além dessa característica, aqui nós temos também um conjunto de azulejaria imenso.
que faz com que São Luís também seja conhecida como cidade dos azulejos. A única capital fundada pelos franceses é conhecida como Atenas Brasileira, porque São Luís tem a fama de falar o melhor português do Brasil. Isso surge ainda no século XIX, quando os filhos dos grandes produtores de algodão daqui do Maranhão iam estudar na Europa. Quando voltavam para cá, já voltavam com pessoas mais letradas, alguns já se tornaram alguns intelectuais a nível nacional, e por conta de tudo isso, que São Luís passou a ser conhecida também, ao longo da sua história, como Atenas Brasileira e também como o local onde se fala o melhor português do país. E quem são os principais intelectuais maranhenses? Aqui nós tivemos o Humberto de Campos, o Aloysio Azevedo, o Gonçalves Dias, também o Arthur Azevedo, que era irmão do Aloysio Azevedo, o João Lisboa e vários outros. Ainda também a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista do Brasil. Além do acesso a tudo isso, a nossa excelente culinária. Estamos lhe aguardando aqui. Fazer cicloturismo no Centro Histórico de São Luís é um privilégio. Aliás, em poucos lugares isso é possível. Pedalar por essas ruas é uma experiência indescritível que carrega nossa bagagem com conteúdo e afeto. Haja linhas para contar toda a história escrita nas páginas desse Brasil brasileiro. A Guanabara pode proporcionar a você conhecer essa cidade importantíssima para a história do Brasil. Se turista gosta de compras, esse é um lugar imperdível para quem chega nessa região. Vamos adentrar a Central de Artesanato. Aqui tem de tudo: réplica de azulejos franceses, de Bumba Meu Boi, telas de pintura a óleo, cestaria, cerâmica, peças de tear e tudo mais que o turista procura para levar de lembrança. Eu trabalho com artesanato há mais de 35 anos, convivo do artesanato e nós trabalhamos, com a fibra do buriti e couro, tá? São várias peças diferenciadas, tá? E temos também as bolsas de couros aqui, ó, estilo reggae, que é a Jamaica brasileira. Olha, esse é um estilo de chapéu, do Bumba Meu Boi, que é a tradição daqui do Maranhão, da festa junina, que é uma belíssima festa que nós temos, E temos também esse outro tipo de chapéu aqui também, que é a qual a moça pode colocar para ver como é que fica, Que é a festa tradicional do nosso boi, Esse aí é o que o brincante prestigia a nossa festa. Olá ao público do Nordeste Duas Rodas, o meu nome é Elmo. Eu quero convidar vocês a vir visitar o Maranhão, passar aqui no Ceprama, aqui em São Luís, na rua de São Pantaleão, no bairro da Madre Deus, artesanato maranhense com fibras, eles trabalham com fibras, com cerâmica, com pintura em tela, e seria um prazer receber todos vocês aqui. Um abraço e até a próxima. O Bumba Meu Boi é uma das manifestações culturais mais conhecidas do Brasil, sendo patrimônio cultural nacional. No mês de junho, a festa anima o povo. Vamos conhecer o Boi da Floresta de Mestre Apolônio. O Boi da Floresta de Mestre Apolônio surgiu em 1972. A Nadi é brincante há mais de 36 anos e atualmente dá continuidade a essa tradição. Nadi, que elementos estão presentes nessa brincadeira? Os elementos tradicionais do Bumba Meu Boi, do sotaque da Baixada. Tem o boi como protagonista da festa, nós temos a catirina, nós temos o cazumba, nós temos a onça, o pajé, os caciques, os índios, São todos os personagens que compõem o Bumba Meu Boi do sotaque da Baixada. O estado do Maranhão foi povoado por diferentes etnias. Como é que essa influência, ela reflete aqui na brincadeira do boi? Como é que a gente pode enxergar isso? Bom, estão presentes as 3 etnias. A etnia portuguesa, nas indumentárias, no colorido, nos bordados graciosos, na riqueza da indumentária, das vestes, no toque
E na dança está presente a etnia africana. E a indígena está na utilização das indumentárias composta por penas. O Bumba Meu Boi foi considerado patrimônio cultural nacional. O que ele representa na sua vida e, na sua opinião, qual a importância dessa manifestação para a cultura maranhense? A cultura de um povo realmente é a sua maior riqueza, é o seu legado, né? E os mestres, quando eles colocam em prática os seus sonhos através da cultura popular, mais do que justo a gente dá continuidade, né? Com todo carinho e dá um sentido melhor também, não só a dança. Mas o trabalho social, o trabalho comunitário, trabalhar as pessoas do entorno da nossa sede, do nosso barracão, isso para nós é muito gratificante. Você que está assistindo o programa Nordeste em Duas Rodas, venha conhecer o Maranhão, venha conhecer o Bumba Meu Boi, principalmente o Bumba Meu Boi da Floresta, do mestre Apolônio, a tradição cultural do Maranhão. Venha! Afinal, os tambores é uma arte que passa de geração em geração. E é o fogo que faz o coro ficar no tom certo para as apresentações. Esse, sem dúvida, é um dos maiores patrimônios culturais preservados em São Luís. O Maranhão é um caldeirão, encantando pela efervescência que mistura cores e sons. O Márcio Vasconcelos é fotógrafo há mais de 20 anos e, dentre outros livros, lançou Zeladores de Voduns, que colabora com a preservação da memória cultural do estado. Vamos conversar com ele sobre isso. Márcio, quais as principais manifestações culturais do estado e como a fotografia colabora com a preservação dessa memória? Eu sempre digo que é um privilégio muito grande ter nascido no Maranhão. É um estado de uma riqueza cultural enorme e de uma diversidade muito grande. Isso tudo dado à herança dos escravos, dos negros que vieram para o Maranhão. Então aqui eles deixaram um legado muito grande que hoje é preservado. Então no Maranhão nós temos a manifestação do boi, do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, do tambor de mina, do lelê, do cacuriá. Quer dizer, é uma gama enorme de manifestações todas que a gente vê durante quase que o ano inteiro. Então é uma riqueza muito grande. Para mim, que sou fotógrafo, é uma sorte muito grande ter nascido aqui, exatamente por isso. Porque a gente vai acompanhando essas manifestações durante o ano, a gente vê a beleza dos ritmos, das danças, da indumentária, o colorido da indumentária. Então é para fotógrafo, para quem gosta de música, quem gosta de dança, quem gosta de percussão, aqui é esse grande celeiro, né, onde consegue reunir num só estado toda essa diversidade cultural. O Maranhão é o quarto estado do Brasil a ter recebido mais escravos e também, atualmente, é o segundo a ter a maior população afrodescendente. Qual a influência do negro nessas manifestações? Olha, se a gente não tivesse tido essa vinda dessa cultura africana para cá, talvez a nossa cultura popular fosse muito pobre, até não existisse, né? Então a influência é muito grande exatamente por isso, que eles trouxeram a riqueza desse legado, dessa grandeza que nasce na África, né? Tudo que tem tambor, tudo que tem dança, tudo que a gente vê se manifestando aqui no Maranhão foi uma herança trazida desses negros. Inclusive nós encontramos alguns registros dessas manifestações em livros seus que foram publicados, como Zeladores de Voduns. O que nós encontramos nesses livros? O primeiro foi o Nagum Abioton. Eu passei um ano dentro da Casa de Nagô, que é um terreiro de tambor de mina, um dos mais antigos do Brasil. Depois veio os Zeladores de Voduns, que foi um livro onde eu fiz uma comparação entre os chefes de tambor de mina no Maranhão, comparando com os zeladores dos voduns, as pessoas que cultuam os voduns na África, especificamente no Benin, porque foi de lá que saiu uma negra escrava e veio no Maranhão por volta do século XIX, em 1840, fundar a Casa das Minas, que é o terreiro de tambor de mina mais antigo do Brasil. Depois veio um livro que é mais abrangente, é um livro do Nordeste que fala sobre a trilha do cangaço, o sertão que Lampião pisou, onde eu percorri 4.000 quilômetros em 7 estados do Nordeste, por onde passou o cangaço. E por último eu lancei agora um livro Visões de um Poema Sujo. É um pouco fugindo da minha característica de documental, é um livro mais conceitual, em cima do poema sujo do Ferreira Goulart. Então é uma interpretação através de imagens do que Ferreira Goulart, quando estava exilado
em Buenos Aires, em 1970, ele escreve como se fosse o último trabalho dele, o último poema dele, o testemunho final. E a minha proposta foi exatamente isso, de transformar, de entender, interpretar o poema sujo através de imagens. Então é um passeio sobre São Luís, uma visão como Ferreira Goulart poderia estar vendo lá do exílio a São Luís, que ele tanto amava e que ele achava que ele não poderia mais ver, não poderia mais voltar. Pelos caminhos da ilha, vim parar no Bar do Léo, o Nordeste em duas rodas, o mais puro doce mel. Pelos caminhos da ilha, vim parar no Bar do Léo, o Nordeste em duas rodas, o mais puro doce mel. Aqui é proibido tocar, mas é proibido proibir também, por isso a gente toca. Aqui você encontra tudo de música, tudo que há de melhor em música, você encontra aqui no Bar do Léo. Afinal de contas, são 38 anos em que a gente tem o prazer e o privilégio de frequentar o Bar do Léo. O Léo é uma figura lendária já. Tudo conspira para a gente se apaixonar, né? Você tem um acervo de músicas que eu ainda não vi ninguém dizer assim que queria escutar tal música e ele faz aquela pesquisa rápida e chega e bota pro cara ouvir. Eu nunca ouvi dizer que ele não encontrou tal música. Você pedala nas mesas, né, de máquinas de costura antiga. Para mim, é o paraíso na terra. Localizado no Mercado dos Vinhais, o tradicional Bar do Léo serve como prato principal a boa música. O colecionador Leonildo Peixoto Martins já ganhou o título de cidadão de São Luís. Não é para menos. Em 1979, inaugurou este ponto aqui, não era um bar, era posto de pão. Eu digo o seguinte, Márcio Gerri tem culpa disso, que ele que levou o nome do bar para a Universidade de São Luís. Nessa história, o bar começou a ser conhecido, dentro e fora do Maranhão. A maior tradição daqui é a música, Minha Tripinha, que é tradicional, mocotó. Aqui só toca a música clássica, um bom samba, popular brasileira. As pessoas que vêm aqui é muito frequentado intelectuais, aqueles que querem ser intelectuais também. O meu bar tem olhar faz bem, pegar faz mal, que é para evitar de pegar as coisas, destruir. As pessoas dizem que é proibido beijar, que eu não quero que beije. Não, pode beijar, agora com certa cautela. Eu sou apaixonado por essas coisas que tem aqui. Apaixonadíssimo. Gente que diz que eu pareço com Lunga, eu não conhecia esse cidadão. Agora, o que eu imponho é a minha regra. Eu não imito ninguém. Então, que o Bar do Léo é um bar diferente. Não existe aqui no Maranhão um bar como o Bar do Léo. Até porque não tem a música que eu tenho. Eu tenho música desde 1916. Vocês que estão viajando, onde da Guanabara, no Brasil, venham ao Bar do Léo, no Maranhão, e não vão se arrepender. Haja Deus, quanta beleza, a flor do samba vem mostrar. São festejos e motivos da cultura popular. Haja Deus, quanta beleza, a flor do samba vem mostrar. São festejos e motivos da cultura popular. Carnaval é a festa maior. Aí, Leozão! Pelos caminhos da ilha, vim parar no Bar do Léo, o Nordeste em duas rodas, o mais puro leve mel. Pelos caminhos da ilha, vim parar no Bar do Léo, o Nordeste em duas rodas, o mais puro doce mel. Pegamos a ponte de volta para conhecer uma parte importante e bela da orla marítima de São Luís. Vamos pedalar um pouco pelas praias de Calhau e São Marcos. Na Avenida Litorânea, uma grande quantidade de barracas vai agradar os visitantes.
A praia é margeada por uma excelente ciclovia, onde o ciclista vai poder desfrutar de quilômetros praianos, pedalando por uma ótima ciclovia e passando ao lado de inúmeras barracas de praia. Um calçadão também acompanha toda a via litorânea. A noite cai e com ela a feirinha ganha espaço no calçadão da Avenida Litorânea. Inúmeros artesãos fazem a alegria dos turistas que vêm passear para curtir a noite praiana da capital do Maranhão. Deixa-me viver que eu quero aprender tua poesia, sol e maresia. São Luís do Mará. Tua dança, tua saia, boi de fita seda azul. Tropicana linda, flor do babaçu. A terra avistada pelos franceses é magnética. A Atenas brasileira tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como a de lá. A cidade dos azulejos teve uma miscigenação diversa que deixou um legado irresistível. Viajar é desbravar e aprender. Viaje mais! Você está indo para onde? A Guanabara te leva a mais de 1000 localidades, em ligações diretas ou conexões rápidas. Acompanhe a gente na próxima viagem. Ah, que horizonte belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saio de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. As expectativas para o programa é que seja mais um programa inesquecível, que fique registrado na nossa memória como uma viagem que traga mais bagagem cultural para a gente.